Boa tarde. Eu quero falar para você sobre um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. Em Apocalipse 13, versículo 5, versículo 4, fala sobre a humanidade e diz assim: adorar o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Aqui está falando da besta, do dragão. A besta é a pessoa que a Bíblia chama de anticristo. O dragão é Satanás. E tem ainda o falso profeta, que vai se levantar junto com o dragão e a besta, formando aí uma tríade maligna. Essa besta que fala aqui no Apocalipse, que ele vai receber o poder para agir 42 meses, ou 3 anos e meio, se for um tempo não simbólico. E ele vai fazer tão coisas grandes que todo mundo vai adorar a besta. E que ele vai fazer batalhas e vai vencer batalhas que todo mundo vai dizer: quem é como ele, quem é como ele, quem pode batalhar como ele. Agora, no momento que a gente vive, Paulo vai dizer que ninguém de maneira nenhuma te engane, porque a nossa reunião com Cristo só se dará depois que surgir o homem da perdição, aí o homem do pecado, o filho da perdição, que João chama de anticristo, e aqui em Apocalipse a besta. Bom, o que acontece com a besta? Ele vai ter domínio, aqui diz, deu-se-lhe poder, ele vai ter domínio sobre toda a tribo, deu-se-lhe poder, versículo 7, sobre toda a tribo, língua e nação, porque na verdade o homem não pode fazer nada se do céu não for dado. Jesus falou isso. Então ele vai receber do céu autoridade sobre todo mundo. Agora, nós estamos correndo fortemente para esse estado de controle mundial, né? Onde uma nova ordem mundial, que eu fiz um vídeo há poucos dias, está sendo implantada no mundo. Isso é propalado, falado por vários líderes mundiais. Alguns nem sabem o que estão falando, mas está lá no site da ONU e tudo isso. O projeto da nova ordem mundial, do globalismo, que seria um único povo, um único líder, uma única moeda, talvez uma única religião, que é centralizada no homem, adorando o homem, no caso, adorando a besta, Aqui está escrito: vão adorar todos os habitantes da terra a besta, o anticristo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a garantia de você escapar desse estado de dominação é somente se você tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora, ele vai controlar tudo. E nós estamos caminhando a passos largos para isso. O Covid é um catalisador dessas coisas, como numa experiência química, o catalisador acelera aquela experiência. O Covid tem acelerado esse controle do poder do governo sobre as pessoas. Hoje nós moramos aqui, eu moro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, onde o controle não é tão absoluto. Mas se você mora em alguns estados da federação,
Você hoje está limitado de ir e vir, você está sujeito a ser preso, algemado, se você fizer um movimento em falso. Isso tem milhares de pessoas no Brasil hoje sendo presas, não é? Porque alguns governadores e alguns prefeitos estão já adiantando o projeto da besta, que é o controle. E o controle tem nuances. A nuance é assim, é para o seu bem, fique em casa, é para o seu bem, né? Você guarde-se da distância social, né? Se você permanece nesse estado de distância social, distanciamento social, onde você não pode abraçar seus amigos, seus parentes, seus queridos, você mata relacionamento, né? Você mata os relacionamentos por medo. Meu neto vem todo fim de semana aqui para casa e a gente continua abraçando e beijando, né? Se isso for um crime social, então eu prefiro ir para a cadeia, mas não vou deixar de abraçar. Isso mata a igreja, porque não temos abraço, comunhão. Isso mata o que a Bíblia chama de imposição de mãos. Você vai ter medo de impor as mãos sobre alguém que está enfermo para orar por ele? Porque corre o risco de estar com Covid. E se ele tiver com Covid, você imporia a mão sobre ele, oraria sobre ele para ser curado? Eu faria. Desde a minha conversão, jovem ainda, novo convertido, eu orei por leproso. E a ignorância tão grande, né, da minha parte. O leproso me abraçou e tudo. Qual o temor? Qual o medo? Por que você teme? Porque o sistema está incutindo medo para que no futuro você ceda toda a sua liberdade para o sistema. E o dito fique em casa, ele pode se tornar tão famoso como estamos juntos. Daqui a pouco fico em casa, fica um mote, né? Todo mundo tem que seguir. E se, como eu preguei em 30 de março, eu falei sobre isso do Covid, você pode achar esse vídeo no Facebook. Infelizmente no YouTube ele não está, mas está lá no Facebook. Falando sobre isso, e se vier uma outra onda, um outro vírus, ou esse vírus aperfeiçoado, vai ser mais um motivo para te trancar em casa. E você vai estar cada dia mais sob o controle do Estado. Eu não estou falando aqui, pregando aqui uma rebelião contra o Estado, né? Mas um bom senso, né? Porque várias coisas que têm sido feitas têm vários cientistas e médicos que pensam diferente a respeito esse quarentena forçada, essa quarentena radical. Pelo que me consta na medicina, a quarentena sempre foi feita para quem está doente, né? Mas hoje faz quarentena por medo. E além disso, a grande mídia, ela propala o medo todo dia. É só se você ligar uma TV, determinada TV do Brasil, várias delas, e você é um banho de sangue, porque só se fala de morte. Não diminuamos o fato de gente estar sofrendo, morrendo. Eu estou orando todos os dias aqui nos meus canais. Todos os dias eu tenho orado contra o Covid, por quem está morrendo, por quem pede oração, pelos que estão enfermos. Mas não confundamos a coisa e não deixe que ninguém domine a sua liberdade. Não deixe que ninguém tire a sua liberdade em Cristo, porque a nossa liberdade em Cristo custou a morte dele.
quando ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abraça a verdade, leia sobre a verdade, pesquise sobre a verdade e procure crescer nessa verdade. E não entre nos esquemas do mundo, não ceda nada da sua vida, porque o próximo passo da besta é marcar todo mundo, para que todo mundo se entre na grande aldeia global, todo mundo sob controle. E aí a sua alma e seu espírito serão vendidos a Satanás. Que o Senhor te abençoe e que te livre de todo mal. Que o Senhor te dê inteligência e sabedoria. Que o Senhor te dê discernimento dos tempos que vivemos. Em nome de Jesus. Amém.